Fala galerinha, tio Carlos aqui para a gente continuar nosso assunto de genética, tá? Aqui para o 9º ano, beleza? Então vamos lá. Então a gente falou da primeira lei de Mendel, a lei da dominância completa, onde o dominante anula completamente o recessivo, né? E falando das florzinhas lá do Mendel, né? A gente tinha flor vermelha, flor branca. Se a flor é vermelha, o branco não aparece. Se a flor é branca, o vermelho não aparece. Então é dominância completa. Se eu tenho um alelo dominante, a flor é vermelha. Para ser branca, ela precisa dos dois alelos recessivos, tá? Só que existem variações. Depois que Mendel fez o seu trabalho, quando ele começou a ser estudado, percebeu-se que existiam coisas que Mendel não notou. E aí é dessas variações que a gente fala agora. E a gente vai falar dessas duas que estão aqui embaixo, aqui do meu ladinho, mais para baixo um pouquinho, que é a dominância incompleta e a codominância. Pela definição, tá? A dominância incompleta é quando o heterozigoto tem um fenótipo intermediário, ou seja, ele tem uma... Se a gente pegar a escala de cores ou a escala da característica, o intermediário vai ter uma característica ali no meio. Nem muito para lá, nem muito para cá. No meio, tá? Vamos prestar atenção. E a codominância é quando ele apresenta fenótipo duplo, ou seja, ele apresenta tanto o fenótipo dominante quanto o fenótipo recessivo, tá bom? Então a gente viu na dominância completa que a flor dominante era vermelha. Então se ela fosse homozigoto dominante, bezão, como tá ali no quadro, ela ia ser vermelha. Se ela fosse heterozigota, se ela fosse bezinho, como também está no quadro, ela também seria vermelha, tá? E o branco só seria quando fosse homozigoto dominante, certo? Que é o bezinho. Pro bezão e pro bezinho, né? Pro bezão lá no extremo e pro bezinho aqui pertinho, as coisas não vão mudar. As coisas não mudam. O vermelho continua vermelho, o branco continua branco. Muda no heterozigoto. Porque na dominância, olha lá no quadro. Na dominância incompleta, que o fenótipo é intermediário, qual é a cor intermediária entre o vermelho, entre o branco e o vermelho? Qual seria a cor intermediária? Qual seria a cor que ficaria ali entre os dois? Seria a cor rosa. Então, na dominância incompleta, o indivíduo heterozigoto ele tem um fenótipo intermediário. Seria a mistura. Se eu pegar vermelho e branco e misturar as tintas, eu vou ter rosa. Tá? Então seria o fenótipo intermediário. E no caso da codominância, eu tenho os dois fenótipos. Então eu teria uma flor vermelha e branca. Ou branca com manchas vermelhas, ou vermelha com manchas brancas. Tá? Mas eu teria os dois fenótipos, as duas características presentes no heterozigoto. Atente que somente no heterozigoto eu tenho alteração na dominância incompleta e na codominância. Beleza? Tamo junto. Vamos continuar? Agora a gente fala, né, para fechar esse capítulo, a gente fala de clonagem, a gente vai falar de biotecnologia, começando a falar de clonagem. A clonagem ela é um processo natural, né, acontece nos unicelulares com frequência. Inclusive em nós, animais complexos, isso é comum. Nas plantas também é bem comum. Tá? Porque um clone, ele, por via de regra, eu chamo de clones organismos que são geneticamente iguais. Então, se a gente falar de gêmeos idênticos, os univitelinos, os de mesma placenta, eles surgiram a partir de um único zigoto, e eu vou já mostrar como, surgiram a partir de um único zigoto que se dividiu em dois. Então, as células que deram origem a cada um desses organismos, desses indivíduos, elas são iguais. Por isso, os gêmeos idênticos eles têm o mesmo sexo, as mesmas características físicas, justamente porque a genética é a mesma, tá? Nas bactérias, a reprodução assexuada das bactérias é uma forma de clonagem. Né? A reprodução assexuada dos unicelulares, de forma geral, né? Quando eles fazem bipartição, é um tipo de clonagem. Tá? E nas plantas a gente pode fazer isso fazendo mudas. Né? São clones. Tá? Então existem vários mecanismos de clonagem na natureza. Falando dessa clonagem natural, nós seres humanos, o que a gente tem? Os gêmeos univitelinos que nascem a partir de um processo chamado de poliembrionia. Que é isso?
Presta atenção na figura ali, ó. Olha a figura. Presta atenção na figura. Escuta a minha voz e olha para a figura. O zigoto e o óvulo vão se encontrar, vão fazer a fecundação, dar origem ao zigoto. Após as primeiras divisões desse zigoto, em vez dele continuar como um aglomerado de células, o embrião, ele se divide em 2 aglomerados de célula e cada um se desenvolve independentemente. Então, cada um desses aglomerados de célula vai dar origem a um organismo completo, tá? Que vão ter todas as características físicas iguais e ser do mesmo sexo, beleza? Como é que é feito um processo de clonagem em laboratório? A gente pega um gameta feminino, sempre de olho na imagem, tá? Esquece a cara do tio. Tem coisa muito melhor para você ver do que a minha cara. Então, presta atenção. O gameta feminino, a gente tira o núcleo desse gameta, que é um núcleo haploide, pega uma célula qualquer que não seja um gameta, tira o núcleo dessa célula, coloca dentro do gameta e estimula a divisão celular. Tio, como é que faz isso? Em laboratório, com hormônios, com as substâncias químicas corretas, você consegue induzir essa divisão celular, tá bom? Você consegue induzir essa divisão celular até que você tenha um organismo, né, um embrião de um organismo completinho, beleza? E o caso mais famoso e o primeiro da história da humanidade de clonagem em animais, porque isso em plantas é feito facilmente e de forma muito difundida dentro da comunidade científica, né? A clonagem em plantas ela já é mais desenvolvida, as técnicas e tudo mais. E na clonagem animal existe uma série de fatores que geravam risco, questão de ética e tudo mais. Mas a gente teve, né, a ovelha Dolly, que foi clonada de uma ovelhinha já bem velhinha, tá? Foi feito o processo como eu descrevi anteriormente. Pegou um gameta da ovelha, tirou o núcleo desse gameta, pegou o núcleo de uma célula diploide adulta, colocou dentro do óvulo e, no caso da ovelha Dolly, fez o estímulo em laboratório e depois foi feita a inseminação da ovelha, né? Que, no caso da Dolly, a mãe dela era a ovelha clonada, né? A mãe da Dolly era ela mesma. A Dolly era a mãe dela mesma. Só que tinha outro nome, tá? Então aconteceu esse processo de clonagem na Dolly. E aí, a gente agora fala de transgênicos, né? Os organismos geneticamente modificados, a gente chama de organismos geneticamente modificados quando esse organismo recebe gene de uma outra espécie. Tá? Não é eu pegar, por exemplo, o gene da insulina humana e inserir no humano, isso não é transgenia. Isso é outra coisa que vocês vão estudar isso no ensino médio, que é terapia gênica. Tá? Mas clonagem é quando eu tiro o gene de uma espécie, da espécie A, e insiro na espécie B. Tá? E aí eles podem receber a sigla OGM, né? Que é Organismos Geneticamente Modificados. E tem aquele símbolozinho que você sempre vê no Cheetos, no Ruffles, no macarrão, na embalagem, aquele Tzinho preto dentro do triângulo com fundo amarelo, né? É o símbolo de transgênicos, que a legislação brasileira pede que os produtos que contenham qualquer tipo de matéria-prima transgênica, isso seja indicado nas embalagens, embora a maioria das pessoas não saiba o que significa e nem saiba que possíveis efeitos isso pode causar. Então, como é que é feito transgenia? Eu faço modificação. Primeiro, eu insiro o gene que eu quero em uma bactéria ou em um vírus, coloco essas bactérias ou vírus em contato com as células que eu quero modificar e deixo eles fazerem um trabalho, né? Os vírus vão inserir o gene dentro da célula hospedeira e as bactérias também. Depois disso, eu faço uma cultura de células, né? Levo isso para o laboratório, dou os nutrientes, o estímulo químico para as células se desenvolverem e se multiplicarem até formar um novo organismo. Quando a gente fala de transgênicos, gente, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Quando a gente usa o gene de um ser e insere no outro, o processo de produção metabólica, de produção de proteínas, por exemplo, ele depende da leitura do DNA.
Se eu colocar esse novo gene no meio de uma sequência de uma proteína, de leitura de uma proteína, eu posso estar criando um problema muito grande para esse organismo que pode levar ele até a morte. Tá? Então, o estudo dos transgênicos ele precisa ser muito bem feito, ele precisa ser muito bem controlado, muito bem dirigido para evitar esses erros que levem à morte do organismo. E outra coisa, os transgênicos eles foram pensados primariamente para resolver problemas na natureza. Tá? Então, eles devem ser utilizados de forma que eles tragam melhorias genéticas para os organismos para que eles possam se adaptar melhor, ou, no caso de plantações, para que elas possam ter maior produtividade sem gerar produtos tóxicos, para que elas possam ser resistentes a pragas. Isso tudo é possível através da transgenia. Mas os transgênicos, quando não são bem feitos, não são bem planejados e estudados, eles podem trazer consequências gravíssimas, aumento do índice da chance de câncer, diversos problemas de saúde. Tá? Então, os transgênicos eles trazem riscos às pessoas. Beleza, gente? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Tio Carlos deixa um grande abraço para vocês. Se cuidem. Se precisar sair de casa, use máscara. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Valeu. Falou.